Será que um paciente jovem com desgaste de quadril grave, sofrendo de dor, com limitação das suas atividades do dia a dia, precisa esperar anos e anos para colocar uma prótese de quadril ou ele pode colocar a prótese jovem? Olá, meu nome é Gustavo Baspoleto, eu sou ortopedista e traumatologista com área de atuação em cirurgia de quadril e o assunto de hoje é esse: prótese em pacientes jovens. Vamos lá, vem comigo para esse assunto. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, assine o canal, ative a notificação através do sininho para poder receber todas as semanas assuntos sobre doenças no quadril. No Facebook e no Instagram, compartilhe o vídeo para que essa informação possa chegar ao maior número de pessoas e ajudar o maior número de pessoas possível. Não é incomum eu receber no consultório pacientes entre 30 e 40 anos com desgaste no quadril grave e que lhe foi orientado a esperar até os 60 anos para colocar uma prótese de quadril. E os pacientes chegam muitas vezes até depressivos porque eles não conseguem fazer mais nada no dia a dia, eles não conseguem subir e descer uma escada sem dor, eles não conseguem ir no banheiro sem sentir dor, eles não conseguem fazer as atividades básicas do dia a dia, como colocar um sapato, cortar as unhas do pé, devido à dor, ao desgaste no quadril. E eu fico triste quando isso acontece no consultório, porque eu vejo pacientes que estão sofrendo já há vários anos com essa dor no quadril, porque ele foi orientado a esperar até os 60 anos para colocar uma prótese no quadril. Então, você imagina um paciente que antes dessa idade fazia tudo. Jogava futebol, ela tinha uma vida praticamente normal, conseguia subir e descer a escada sem dor, conseguia andar de bicicleta sem dor, caminhar na rua sem dor. E hoje é um paciente jovem com 35, 40 anos, ou às vezes até menos que 35 anos, com um desgaste e com uma vida limitada, totalmente limitada, às vezes conforme o desgaste do paciente. E ele chegar no consultório e me falar que ele tem que esperar até os 60 anos para colocar uma prótese. E o paciente me pergunta no consultório: doutor, mas não tem nenhuma outra alternativa que não seja a prótese? Eu não consigo viver assim por mais nenhum ano. Imagina esperar até os 60 anos para colocar uma prótese de quadril. E eu fico triste ao ver isso porque geralmente são pacientes que chegam no consultório sofrendo muito. Um nível de limitação absurdo e psicologicamente muito abalados já também, por não estar conseguindo fazer mais nada. Aí eu sempre digo para eles: sim, existe uma solução para isso, que é a prótese de quadril. A prótese de quadril, ela tem como é que eu posso dizer, uma má fama se for indicada para paciente jovem, porque teoricamente ela não teria uma duração suficiente para o paciente até a idade dos 60 anos, ele teria que trocar a prótese depois no futuro. Mas isso não é bem assim. Eu não vejo o porquê de esperar até os 60 anos para colocar uma prótese de quadril e submeter o paciente a mais 30 anos de sofrimento sem poder ter nem, às vezes até uma relação social adequada, porque o paciente não consegue fazer mais nada. Se existem próteses hoje no mercado com baixo índice de desgaste que podem seguramente ser colocadas em pacientes jovens. E não é incomum eu receber esse tipo de paciente no consultório. Essa orientação de não indicar prótese de quadril para pacientes jovens e mandar esperar até os 60, 50 e poucos anos, provavelmente surgiu por causa que as próteses antigamente não tinham um índice de durabilidade tão alto quanto as existentes hoje. Hoje em dia existem já próteses comprovadas já que possuem segmento internacional, estudos internacionais que comprovam durabilidade até mais de 30 anos da prótese. Tem uma coisa que se chama par tribológico, então que o par tribológico, eu já falei sobre isso em outras aulas minhas, é o conjunto da prótese. Existiam próteses, então, antigamente que só feitas de metal com polietileno e com o índice de desgaste do polietileno muito grande. Então, era uma prótese que tinha o desgaste anual dela muito alto. Hoje já existem próteses no mercado com
o índice de desgaste muito baixo, como as próteses de cerâmica, que é colocado a parte de cima de cerâmica, a parte de baixo de cerâmica. Existem próteses também de cerâmica com polietileno, com a dureza do polietileno praticamente parecido com a da cerâmica. Então, essas próteses mais modernas, elas possuem então uma durabilidade alta e elas podem ser colocadas em pacientes jovens. E devem ser colocadas em pacientes jovens, que, como eu falei antes, é uma injustiça fazer um paciente esperar até os 60 anos e dar a ele uma vida de sofrimento e limitações, se existe alternativa para acabar com esse sofrimento dele. Eu sei que as próteses de quadril é uma cirurgia grande, o paciente vai pesquisar, acaba ficando com medo de fazer pelo porte da cirurgia, mas o que é a principal indicação da prótese de quadril na artrose de quadril? É a melhora da qualidade de vida. O paciente vai ter uma melhora da qualidade de vida. Ele vai conseguir fazer atividades que antes não fazia, ele vai conseguir ter uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento, vai poder fazer as atividades que antes ele gostava, até mesmo andar de bicicleta, até mesmo fazer caminhadas, corridas e ter uma vida praticamente normal. O paciente, então, ele não precisa ter medo, ele tem que ter medo de ficar assim mais 20, 30 anos com dor, com sofrimento, com limitação. Isso sim ele tem que ter medo. O paciente tem que entender que a prótese de quadril vai transformar a vida dele em uma nova vida. Ele está tendo uma vida ruim antes da prótese de quadril. A prótese de quadril vai ajudar a libertar toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa vida de limitações que ele tem e que o desgaste está causando para ele. Então, se o paciente escolher hoje um cirurgião bom, capacitado e com experiência em prótese de quadril e que utilize uma boa técnica, que utilize a melhor prótese possível, a tendência é o paciente ficar com essa prótese pela vida toda. Repetindo de novo, não tem o porquê o paciente se submeter a uma vida de sofrimento e limitações por mais 20, 30 anos. Os pacientes me perguntam também, tá, doutor, mas se por acaso eu quiser continuar, esperar mais uns anos, mesmo que o senhor tenha me falado que dá para fazer a prótese agora, eu quero esperar mais uns anos, o que pode acontecer? Primeiramente, o que pode acontecer é que, infelizmente, a artrose é uma doença progressiva. Então, a tendência é, se num ano está ruim, no outro ano está muito pior. A tendência da doença ela é ir piorando. Existem medicações que podem ser feitas, por exemplo, como a viscosupplementação, que é aquele gel que se faz na articulação, mas nos casos graves, que é o que nós estamos falando aqui, o índice de efeito dele, de sucesso dele, ele é muito baixo. Pode ser feito? Pode ser tentado? Pode, mas como eu falei, o índice de efeito desejado dele é muito baixo, principalmente para os pacientes jovens que já estão com essa limitação grande. Geralmente o que acontece o paciente acaba, por limitação das suas atividades, por não conseguir mais direito ir no banheiro, não conseguir mais caminhar, subir e descer a escada. Quando fica mais grave, o paciente começa a ter dor noturna também, então acorda de noite com dor. Então isso acaba virando uma bola de neve. O paciente começa a ter insônia por causa da dor, começa a não dormir direito, o paciente começa a entrar em depressão e a pessoa acaba sentindo cada vez mais dor. E a tendência é essa bola de neve ir piorando cada vez mais, até chegar num limite que o paciente vai acabar pedindo por favor para fazer a cirurgia porque a dor ela se torna incapacitante e muito limitante. O que acontece aqui então, para vocês entenderem, o paciente vai ter um desgaste nessa região aqui que se chama acetábulo, que é a região do encaixe do quadril. Aqui então tem a pelve inteira, né? Então nessa região aqui que vai ter o desgaste no quadril. Essa região aqui que é o acetábulo. Junto com o fêmur, então, que tem a cabeça do fêmur. Esse jogo aqui do quadril, ele vai ficar afetado. E quanto mais desgaste tem nessa articulação, mais rígido vai ficando a articulação aqui do quadril com o tempo. E menos o paciente vai mexendo. E ao redor de toda essa estrutura do fêmur e da pelve, existe toda uma musculatura. A musculatura do quadril, nessa região aqui de cima, existe toda uma musculatura que vai atrofiando. O que é atrofiando? Ela vai ficando cada vez mais fraca. Tanto a musculatura da região aqui do quadril, como da região da coluna aqui atrás. Isso vai deixando o paciente com a musculatura totalmente atrofiada.
E eu acho que, no meu ver, essa é uma das piores situações que pode acontecer na espera de colocar uma prótese do quadril, que é a perda de massa muscular. Porque depois, se o paciente tiver uma perda de massa muscular muito grande, ele até nunca mais vai conseguir ganhar massa muscular. Então, se é um paciente aí que ficou com 35 anos, por exemplo, com uma desgaste grave do quadril, com limitação, que não consegue movimentar, não consegue fazer quase nenhum movimento no quadril, que vai esperando mais 10, 15 anos, ele vai ter uma perda de massa muscular tão grande que depois da cirurgia, o pós-operatório da prótese de quadril vai necessitar de muita fisioterapia para ganho de massa muscular. E muitas vezes ele nem vai ganhar a massa muscular que ele tinha antes. Então, a atrofia muscular é uma das coisas que pode acontecer nos pacientes se esperar por muitos anos depois de apresentar um desgaste grave do quadril com limitação. E é bem difícil de recuperar com a fisioterapia. Muitos pacientes até com desgaste grave de quadril, se você olhar eles de frente, você vai ver que a perna ela fica até mais fina. O paciente se olha na frente do espelho e fala: doutor, a minha perna do desgaste ela está mais fina. E ela está mais fina por quê? Porque perdeu massa muscular. E depois da cirurgia vai ter que se ganhar toda essa massa muscular de novo para conseguir ter uma marcha normal, uma marcha que a pessoa não fique mancando. Eu tenho um vídeo que eu explico sobre marcha no pós-operatório, da importância do glúteo médio e do glúteo mínimo e de outras musculaturas para uma marcha normal. Então, o glúteo médio ele fica muito afetado, com uma atrofia muito grande, e vai dar o que se chama marcha de Trendelenburg no pós-operatório, que o paciente vai ficar mancando e pendendo para um lado quando ele caminha. Então, essa atrofia muscular grande vai levar, sim, a uma piora da recuperação e uma recuperação mais lenta e muito mais demorada. Como é feita a decisão, então, se é a hora de operar um paciente jovem ou não? Essa pergunta ela é respondida através de outra pergunta. Como está a tua qualidade de vida? Tua qualidade de vida está boa? Tu se sente bem com essa dor que tu tem hoje? Tu consegue realizar as suas atividades? Se o paciente responde: sim, doutor, eu consigo realizar minhas atividades ainda, a minha limitação ela é pequena, mas eu tomo algum analgésico e eu consigo ter uma vida praticamente normal. Então, essa não é a hora de fazer a prótese de quadril. Mas no momento que o paciente me fala: doutor, eu não consigo fazer mais nada do que eu fazia antes, eu passo todos os dias com dor, eu acordo de noite com dor, eu não consigo mais subir e descer uma escada sem ter dor, eu não consigo vestir a minha calça sem ter dor, eu não consigo colocar uma meia, eu não consigo nem chegar com as mãos no meu pé para colocar a meia sem ter dor. Então eu tenho uma vida de sofrimento. E o que eu falo, que eu sempre falo, a indicação da prótese de quadril é melhora da qualidade de vida. Se o paciente me diz que está com uma qualidade de vida péssima, então a gente indica a prótese de quadril, mesmo o paciente sendo jovem, para a melhora da qualidade de vida. Porque, como eu falei antes, eu acho uma injustiça falar para um paciente com 30, 35 anos esperar até os 60 anos ou até os 50 anos para colocar uma prótese de quadril e sujeitar o paciente a ter uma vida totalmente limitante, infeliz e com dor. A minha mensagem aqui com esse conteúdo de hoje é poder informar as pessoas que têm artrose grave de quadril e que são jovens, para que velhos mitos não tirem os sonhos delas de poderem ter uma vida normal, de terem uma vida sem dor, uma vida digna, e que esse mito de que prótese de quadril não pode ser realizada em paciente jovem não existe. Como eu falei antes, é uma injustiça submeter o paciente a esperar 20, 30 anos por uma cirurgia de prótese de quadril, se o paciente possui uma vida totalmente limitante hoje e que isso tem solução. Isso tem solução, existem próteses com durabilidade alta e que podem ser utilizadas nesses pacientes. Então eu sugiro que, se você tem um desgaste de quadril grave, tem uma limitação muito importante, sua qualidade de vida já está ruim, já está prejudicada, converse com o seu médico cirurgião, peça uma opinião para ele, tire todas as suas dúvidas com ele, porque eu tenho certeza que, se ele for um ótimo cirurgião, ele vai querer te ajudar e vai querer te proporcionar uma vida melhor e sem sofrimento. Para reforçar aqui, o meu objetivo com esses vídeos, então, é levar informação para o maior número de pessoas, conseguir ajudar o maior número de pessoas possível a terem informações relevantes sobre doenças do quadril. Lembrar também que você deve conversar sempre com o seu médico, discutir com o seu médico as opções de tratamento que existem para você.
Os vídeos aqui que eu faço são informativos e você sempre deve levar em consideração a opinião do seu médico e a avaliação do seu médico. Eu quero agradecer você que assistiu o vídeo até o final. Eu vou pedir para que você compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas que conseguir para poder levar informação ao maior número de pessoas, tanto no Face, quanto no YouTube, quanto no Instagram. Deixe o seu comentário. Se você conhece alguém que já passou por essa situação, que já foi lhe falado que tem que esperar até os 60 anos para colocar uma prótese, se quiser entrar em contato comigo e tiver alguma dúvida em relação ao assunto de hoje, pode entrar em contato comigo no direct. O assunto de hoje foi isso. Espero que possa ter ajudado vocês e até o próximo assunto. Muito obrigado.